Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Campo da Escola da Verdade, missionário também, do Comissionados, do Encontro Jovem Movement e agora da Rede Gerados. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito bacana, que é as disciplinas espirituais. Cara, é fantástico falar sobre esse módulo, porque é uma área que, à medida que a gente vai aprofundando, vai estudando, vai conhecendo, a gente vai também melhorando e também aperfeiçoando o nosso nível de relacionamento com Deus por meio das técnicas de devocionais, tá? Nós encerramos as disciplinas culturais, né, da nossa Escola da Verdade. A gente volta depois a falar sobre cultura, quando a gente começar a falar sobre isso aqui, ó, é a Igreja Perseguida. Provavelmente em maio. Maio tem um DIP, que é o Desafio da Igreja Perseguida, e nós estaremos participando desse desafio que é mundial. Todos os estados no Brasil, todos os estados da federação participam, são quase 800 igrejas no Brasil todo participando do DIP. E pela primeira vez na nossa rede a gente vai participar. Em Conquista eu não sei quantas igrejas estão participando, mas a gente vai buscar essa informação também para estar tratando junto a vocês no DIP, tá? Bom, aqui nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais, que é um assunto muito importante, muito recorrente, muito relevante para você que almeja, que quer, que deseja ter um aprofundamento, uma melhora no seu nível de relacionamento com Deus, para você que faz devocional, mas não sabe se faz do jeito certo, não sabe se tem surgido a eficiência certa na tua vida. As disciplinas espirituais estão aqui para te ajudar com isso. O que é disciplina espiritual? Disciplina logo vem a gente, quando fala de disciplina, a gente lembra muito de conduta, a gente lembra muito de prática, a gente lembra muito de hábito, de habitualidade, a gente lembra muito de rotina. Então, disciplina é justamente isso, você ter uma disciplina, você ter uma rotina espiritual na tua vida. Isso quer dizer disciplina espiritual. E a disciplina espiritual, ela está dividida em dois eixos, né? Que a primeira de todas as disciplinas interiores e depois as exteriores. Bom, eu vou começar falando com vocês sobre as interiores. Se der certo, a gente volta depois ou ainda nesse vídeo falando sobre as exteriores. As interiores eu julgo importante porque, como eu sempre digo, nossa mudança ela tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. Então, nada que acontece no caminho inverso dá certo. Então, que toda mudança ela possa ocorrer de dentro para fora. Mas por que nós devemos investir tanto em disciplina? Porque nós precisamos ter o velho hábito de se relacionar com Deus, de conversar com Deus. E sem esses meios, que são os meios da graça, a gente não vai conseguir ter um relacionamento eficaz e eficiente com Deus, tá? Então vamos lá começar apresentando para vocês a primeira de todas as disciplinas espirituais, que é a mais técnica de todas, a leitura da palavra. Mas por que eu tenho que ler a palavra? Bom, você vai relacionar com alguém. Você vai relacionar com alguém se você conhecer? Você vai conversar com alguém se você ter o conhecimento dessa pessoa, se você ter um mínimo de intimidade com essa pessoa? Pois é, Deus quer se apresentar para nós, Deus quer se revelar para nós. E através de quê? Através de que momento ele se revela para nós? Através da sua palavra. Nós precisamos ler a palavra, introduzir a prática de ler a palavra todos os dias em nossas vidas, porque é pela palavra que a gente alcança o conhecimento de Deus. Davi disse em seus salmos: olha, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Davi também diz: como pode o jovem purificar os seus caminhos? Observando todos os dias mediante a tua palavra. Então entenda, a prática de leitura da palavra é Deus se revelando quem ele é a você. Então, a leitura da palavra ela é importante no seu dia. Talvez você não tenha um hábito, talvez você não tenha a cultura de ler a Bíblia todos os dias na tua casa, mas eu estou aqui te estimulando a partir de hoje tirar um momento do teu dia e começar a ler a Bíblia, começar a ler o que o Senhor diz sobre ele, em alguns momentos o que ele diz sobre você. Afinal, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O segundo pilar das disciplinas espirituais é algo que é muito gostoso de falar, que é a oração. A oração ela deve estar presente nas nossas vidas em tudo, em todos os momentos, a qualquer instante, a qualquer situação. A oração é nada mais ou menos do que o nosso hábito de conversar com Deus. E quando a gente fala de disciplina espiritual, o método e a forma mais eficiente de você conversar com Deus é aquela que está escrita no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 6. Quando for falar com Deus,
entra para o teu quarto, fecha a porta no teu secreto e ora. E o Pai que te escuta no teu íntimo te responderá em público. Então aprenda a ter esse hábito de se direcionar para o seu lugar secreto, conversar com Deus, falar sobre o seu dia, falar sobre os seus medos, sobre os seus desvaneios, sobre as suas inseguranças, sobre os seus sonhos, seus projetos, sobre aquilo que está acontecendo na tua vida. Conversar com Deus é algo que estimula muito a nossa prática de fé cristã, é algo que estimula muito o nosso relacionamento com Ele. Qual é o pai que não quer conversar com seu filho? Qual é o pai que não quer saber do seu filho, como anda ele, como andam as escolhas dele, as decisões dele? Então, a segunda prática das disciplinas espirituais é justamente o movimento de oração, de você contar para Deus sobre você, sobre alguém, sobre a sua rotina, sobre os seus medos e até sobre os seus pecados. Então, adquira essa experiência, faça esse teste, comece a contar para Deus, a falar com Deus as suas rotinas, os seus medos, seus desvaneios, as suas incertezas, sobre as pessoas que você gosta, sobre as pessoas que você não gosta. Comece a apresentar isso para Ele e você vai ver como é gostoso, como é maravilhoso, como você vai experimentar um nível de intimidade muito louca com Deus. Gente, a terceira propriedade das disciplinas espirituais é a meditação na palavra. E percebam que meditação é totalmente diferente de leitura da palavra. Ler, você vai ler, vai examinar com auxílio de algum dicionário bíblico, mas meditar é você e o Espírito Santo. É você se colocar naquela passagem, é você entender o que está por trás daquela passagem, é você entender se é uma palavra profética, se é uma palavra de conhecimento, e você trazer aquilo para a tua realidade, fazer uma aplicação pessoal na tua realidade terrena. É você trazer uma revelação do céu para a sua realidade terrena. É você estabelecer a vontade de Deus no reino, através de uma palavra que você meditou, no seu contexto de vida natural. Meditar na palavra é a perfeita ação do Espírito Santo de trazer a revelação sobre aquilo que está sendo lido, sobre aquilo que está sendo buscado no meio da palavra. Então, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Medite. A quarta propriedade das disciplinas espirituais fala sobre jejum, sobre sacrifício, sobre renúncia, sobre abdicação. E quando a gente fala de jejum, essa propriedade que é incrível, né, das disciplinas espirituais, a gente está justamente assumindo a nossa identidade espiritual. A gente está dizendo que mata a nossa carne, nossas vontades terrenas e alimenta o nosso espírito, o nosso eu espiritual. E é fantástico quando você jejuma, porque além de te aproximar de Deus, se distancia do mundo. E aí, missionário, como é esse jejum? O jejum é super tranquilo de fazer, você não precisa, nesse primeiro momento, jejuar um dia. Comece com pequenos intervalos, aquilo que você vai aguentando, e isso você vai se exercitando momento após momento. Mas, missionário, jejum parcial, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, é válido? Talvez o que te distancia de Deus nesse momento sejam as redes sociais. Aí você quer fazer apenas um jejum de rede social, é válido sim, desde que tenha um propósito, desde que tenha um sacrifício, desde que você consiga alcançar aquilo que você está propondo através do jejum. A gente vai ver na Bíblia, ao longo de vários trechos, de vários versículos, exemplos de jejum que eram feitos a Deus, e Deus assim respondia a oração daquele povo. O jejum é nada mais, nada menos do que você se moldar no seu relacionamento com Deus, com o Pai. Aquilo de você dizer: Pai, estou abrindo mão de algo que é meu porque eu preciso viver a tua vontade. E isso aqui fortalece muito, é uma base incrível para que a gente tenha o nosso relacionamento com Deus de uma forma eficiente e eficaz. Então, esses 4 pontos que eu apresentei para vocês são as disciplinas espirituais interiores. Aquilo que você vai fazer para você, aquilo que você faz diretamente em você e que vai provocar mudanças diretas na sua vida, no seu nível de relacionamento com Deus, com o seu próximo, com você mesmo, com quem está perto de você. Então perceba que esses primeiros níveis aqui de disciplina espiritual te conecta diretamente a um cenário de relacionamento com Deus, a um cenário de convivência com Deus, e pouco a pouco, não de início, aos poucos você vai cumprindo essas metodologias de disciplina espiritual, e isso vai te favorecendo, isso vai fazendo com que você cresça no teu nível de relacionamento com Deus. E aí é incrível, depois desse vídeo a gente vai fazer um presencial na nossa Escola da Verdade e a gente vai falar sobre cada um deles, vai usar na prática o exemplo de cada um deles, como
acontece no reino quando a gente cumpre cada disciplina espiritual dessa que eu apresentei para vocês, o que acontece, o que reflete em nós, o que altera em nós, no nosso relacionamento, o que acontece no reino espiritual quando a gente começa a ir para a prática dessas disciplinas espirituais. Engraçado que a partir daí a gente começa também a entrar nas questões das disciplinas espirituais exteriores, aquelas que, de uma certa forma, vai de você para alguém. E a primeira de todas elas é a caridade, porque quando a gente entende o nosso relacionamento com Deus, quando a gente entende de disciplina espiritual, começa a aprimorar, começa a aplicar a gente começa a ver os outros como Deus vê, a gente começa a aplicar nos outros aquilo que Deus quer que a gente aplica. E aí, das disciplinas exteriores, a primeira que se evidencia em nós é o dom da caridade, do amor, de você olhar para as pessoas e saber que Deus as ama, saber que Deus se preocupa com elas, saber que Deus tem sede de justiça na vida delas, saber que Deus se compadece delas, que Deus tem compaixão delas. Então você começa a sentir no seu peito o seu coração pulsando, queimando, o mesmo nível de sentimento que Deus sente pelas outras pessoas. É aqui que a gente começa a se revelar missionário, porque a gente começa a ter a mesma sede, o mesmo desejo, o mesmo ímpeto por almas que o Senhor tem. E isso vem do Espírito Santo. É o primeiro fruto que a gente começa a ter quando a gente passa a ter essa vida de devocional íntima, mais ligada, mais aprofundada com Deus. A segunda disciplina espiritual exterior é a confissão. Às vezes a gente não para perceber e ainda não dá atenção como é importante a gente se confessar, como é importante a gente ter um momento de comunhão com Deus ou com o nosso próximo, falar sobre as nossas culpas, sobre algo que deu errado, confessar algo que deu certo, confessar algo que você... Confissão não é só o que você fez, às vezes você tá na tua mente querendo fazer algo e você confessa para alguém e, cara, a voz profética daquele alguém pode te direcionar se você deve fazer, se vai ser certo você fazer, se vai ser errado você fazer ou não. A confissão ela é capaz de curar as nossas almas, de trazer cura interior pra gente, de nos livrar de traumas, de nos livrar de pensamentos depressivos, de nos colocar em outro patamar de vida, de maturidade, de entendimento das coisas de Deus para nós. Quando a gente começa a confessar mesmo, a gente começa a olhar para o nosso pecado e entender que aquele pecado não é suficiente para nos separar de Deus, porque todos os que confessam alcançam perdão e graça. Todos aqueles que confessam os seus pecados, os seus erros, alcançam o perdão do Senhor Jesus. A terceira disciplina espiritual exterior é a devoção, é a adoração. É isso de entender que a tua vida de adoração a Deus não é simplesmente um momento de 1h30 no culto, não é simplesmente um ensaio do louvor, mas a todo momento na tua vida você está adorando a Deus. Você liga o teu carro, você está rodando ali, pensa que não passa um louvor na rádio, você começa a ser movido pelo Espírito Santo a adorar ali. A adoração passa a ser um estilo de vida, a adoração passa a ser um método de vida teu, e aonde tu estiver, em que lugar você estiver, você está conectado a essa disciplina espiritual da adoração, e você adora a Deus não só com canções, não só com palavras, mas com todo o teu estilo de vida. A quarta disciplina espiritual é muito deliciosa é a questão da comunhão. É você estar em comunhão com o próximo, você se preocupar com um membro do seu grupo, você se preocupar e querer saber se todos à sua volta, todos que participam do seu grupo social, vocês estão bem. É você mandar aquela mensagem, querer estar conectado à vida do outro, é você querer saber se o outro está precisando de alguma coisa, é você ter compaixão, é você participar da vida do teu irmão, é você chegar na casa dele, tomar um café com ele, chamar ele para a tua realidade. Não, vem cá tomar um café. É você ter comunhão, você ter participação na vida do seu próximo. É você saber que os nossos irmãozinhos de grupo são de verdade os nossos irmãos, e a gente quando começa a relacionar com Deus, a gente também entende que a gente precisa ter um relacionamento com os nossos irmãos, que a gente precisa ter um relacionamento com quem está próximo a nós na congregação ou fora dela, tá bom? Então é importante essa questão da comunhão. Eu gosto muito dessa questão da comunhão, da participação da realidade da vida dos outros irmãos. A quinta disciplina espiritual na área exterior é uma que eu amo muito, que é a questão do serviço. Está muito ligado ao eu missionário, está muito ligado às pessoas que entendem a missão de servir, está muito ligado ao que Cristo diz: quem quer ser Senhor, primeiro seja servo. E é uma disciplina linda, que é a disciplina do serviço. É você prestar serviço, é você ser
bondoso, é você se compadecer com a dificuldade do irmão, com a dificuldade da irmã, com a dificuldade das pessoas, é você tentar sanar a realidade de dificuldade social de alguém, é você levar o alimento para quem está precisando, é você levar o agasalho para quem não tem, você começa a reproduzir Cristo em você, você começa a reproduzir as ações de Cristo através dessa disciplina espiritual que é incrível, que é o serviço. Por último, nós temos a disciplina espiritual que é a solicitude. Solicitude é nada mais, nada menos do que... Não é aquela questão de isolamento. É aquela questão de você saber que você tem... embora você esteja conectado a muitos e a todos, você também tem esse seu momento íntimo, esse seu momento de devocional com Deus, você tem esse seu momento de intimidade com Deus, e às vezes o fato de Deus se revelar a alguém de uma forma não quer dizer que ele vai se revelar a você da mesma forma que ele se revela a outro. É você entender que Deus tem uma maneira peculiar de falar com você, de estar com você, de te orientar, de te mostrar sinais. Tem pessoas que ouvem Deus claramente na sua voz, tem pessoas que ouvem Deus através da palavra, tem pessoas que ouvem Deus através da consciência, você pensa e tal, e o Espírito Santo conduz a sua mente, você ouve claramente Deus falando com você, tem pessoas que Deus fala através de sinais, tem pessoas que Deus usa outros para falar com você, tem pessoas que Deus fala através de sonhos, tem pessoas que Deus fala através da palavra, tem pessoas que Deus fala através de revelações. Então, assim, é incrível essas questões, e aí você vai perceber que todas as disciplinas espirituais que foi falar até aqui, as 11, né? Tem muito mais, mas essas são as mais importantes. Todas essas disciplinas espirituais nos levam para um único direcionamento, para a única questão, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa vida de intimidade com Deus, que é o nosso confessar, o nosso contar, que é o nosso se colocar para Deus, é diretamente a nossa relação mesmo afetiva com Ele, sobre contar para Ele, sobre andar com Ele, sobre estar com Ele, sobre dormir com Ele, sobre trabalhar com Ele, sobre ir para a faculdade com Ele, sobre dirigir com Ele, sobre ir para a igreja com Ele, voltar da igreja com Ele, sobre entender que Ele está perto de nós a todo momento, a todos os instantes, como Ele disse, até a consumação dos séculos. E é isso. Eu quero deixar aqui para você um desafio incrível para você começar a praticar o seu devocional com Deus e a colocar em prática essas disciplinas espirituais que nós falamos aqui de maneira rápida, que no nosso próximo encontro a gente vai tentar sintetizar isso de uma maneira mais apropriada, usando alguns exemplos mais clássicos. Na descrição do vídeo a gente vai colocar algumas referências bíblicas sobre cada uma delas e você vai poder ver e examinar na Bíblia sobre o que nós estamos falando aqui. Mas hoje, talvez não hoje, mas amanhã, na primeira hora do dia, mas se puder hoje, faça. Escolha um momento, coloque uma música, desconecte-se do Wi-Fi e comece a fazer isso, tá? Solte a música, escolha um versículo da Bíblia, pode escolher um livro, um versículo que você quiser. Se quiser uma sugestão, vai para João 3, lê João 3 todo, leia todo o livro, todo o capítulo que você escolheu ou que eu sugeri, depois faça uma oração com Deus. Não precisa ser uma oração clássica, não precisa ser aquela oração Senhor, tenta ser mais natural possível com Deus, tenta ser mais espontâneo possível com Deus, tenta enxergar Deus como alguém que está ali no teu quarto, como um amigo que está ali no teu quarto e você quer contar as coisas para ele. Deus, e aí, Pai, como é que tá? Hoje foi um dia quente, hoje foi um dia corrido, Senhor, eu estou cansado, eu não estou cansado, eu estou entediado. Começa a falar para ele como foi o seu dia e depois pede ele para fazer parte da tua vida, para fazer parte da sua meditação. Chame ele para fazer parte da tua meditação e em seguida peça o Espírito Santo para te ajudar a entender aquela palavra. E aí você não vai mais ler, você vai começar a meditar naquele primeiro capítulo que você entendeu, você vai querer trazer a fundo coisas que você vê ali, que na primeira leitura passou desapercebido, você vai tentar entender, você vai se imaginar vivendo aquele contexto, vai pedindo ao Espírito Santo para te trazer a revelação daquela passagem e vai entender, vai buscando entender o que aquilo ali significa para você na vida, no contexto de vida que você vive hoje, tá? Se achar bem, faça um jejum hoje de meia hora, de uma hora do seu WhatsApp, do seu Instagram, da sua rede social, enquanto você faz esse devocional. Terminou o devocional, passa mais esse tempo
que for necessário para se cumprir essa hora de afastamento e desligamento de alguma coisa. Terminou o seu jejum, ore a Deus, entrega o seu jejum. Se quiser chamar alguém, chame alguém e fale sobre a tua experiência, confesse algo, fala sobre algo que você, uma decisão que você quer tomar, pede a opinião dessa pessoa e vai adotando aos poucos esse padrão de disciplina espiritual. E é engraçado que quando você vai se movendo no reino nesse sentido, o reino parece que vai se movendo para você no sentido de trazer para você experiências, realidades, circunstâncias e situações que você talvez nunca imaginou ter vivido na tua vida. Eu entendi que quando a gente se move para o reino se move para a gente. Quando a gente busca de verdade se relacionar com Deus, se relacionar com o Pai de uma forma mais própria, de uma forma mais espontânea, de uma forma mais simples possível, Deus vai se revelando a nós através de uma propriedade de disciplina espiritual que é fantástica, através da simplicidade de Deus. Deus também sabe ser simples, Deus também sabe entrar no teu quarto, sentar na tua cama e conversar com você, te ouvir, te acolher, te abraçar, te entender, te cumprimentar, te corrigir quando tiver que corrigir, mas preencher o teu vazio quando muitas das vezes você nem sabe por que você está sentindo esse vazio. A maioria, o filósofo, esqueci o nome, disse que a humanidade vive um grande vazio dentro de si, exatamente do tamanho de Deus. Sabe por que as pessoas estão frustradas, estão ansiosas, estão preocupadas, estão vivendo uma carência afetiva, estão vivendo uma orfandade, estão vivendo problemas psicológicos terríveis? É porque elas não experimentaram, a sociedade não experimentou se relacionar com Deus, não experimentou ouvir a voz de Deus no real, na cara, na lata, diretamente a você. Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus anjos, Deus tem a tua palavra, mas Deus também se revela, se fala com os seus, com aqueles que buscam, porque a palavra dele diz em Jeremias: olha, você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar com inteligência no seu coração. Então que você possa entender isso, que você possa aplicar isso no seu contexto de vida com Deus, que você possa compreender em verdade o que quer dizer tudo isso que foi apresentado aqui para você. São alguns caminhos, alguns direcionamentos, são algumas realidades espirituais que você pode aplicar passo a passo de forma simples na tua vida, mas que o resultado vai ser bombástico, porque você vai começar a entender que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que não te desampara, que você tem um Deus que está ali a todo momento querendo participar da tua vida, querendo andar com você, querendo trabalhar com você, querendo te usar nas 7 esferas, querendo se revelar com você através dos 5 ministérios, querendo te colocar em uma situação, em uma posição que você talvez nunca imaginou. Então, a partir de hoje, começa a desenvolver essas disciplinas dentro de você, começa você mesmo a buscar isso, sem precisar que alguém te estimule, sem precisar que alguém te direcione, sem precisar que alguém te mande, sem precisar que alguém te coordene. Você mesmo comece agora, a partir desse momento, a se doutrinar, a se ajustar, a implementar isso na tua rotina. Eu tenho certeza que os frutos vão ser incríveis, frutos de arrependimento, frutos de salvação, frutos de conquista de outras pessoas. Deus vai te fazer referência, Deus vai colocar pessoas para você cuidar, Deus vai te colocar em outra situação, em um outro cenário, e você vai começar a desenvolver a sua maturidade espiritual no reino, porque Deus não quer filhos infantis. Deus está buscando os filhos maduros, os filhos que neste momento entendam a necessidade, entendam a urgência de se estabelecer como igreja, em casa, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, nos impérios, nos governos, pessoas que entendam a urgência e a maturidade de se relacionar com Deus, de conversar com Ele e já entender os direcionamentos que Ele tem dado para o Brasil, para a Bahia, para a Conquista, para a sua igreja local, nesse contexto em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe muito a tua vida e que você entenda que você tem um Pai que te ama, que te busca, que quer te ouvir falar, que quer te ouvir se confessar, que quer te ouvir contar sobre a tua vida, sobre a tua realidade, sobre o teu pensamento, sobre tudo o que aborda o teu universo pessoal. Deus está prontinho para se relacionar com você e eu te apresentei ferramentas incríveis para que esse relacionamento com Ele funcione, dê certo e te aponte o caminho de certo para que você possa passar a ter um relacionamento muito mais próximo com Deus, e a partir
construir esse relacionamento próximo com Deus, você possa ter força para rejeitar, para renunciar, para enfrentar e combater a tua natureza pecaminosa, o teu pensamento autodestrutivo, a tua natureza carnal, às vezes da imoralidade, às vezes a tua confusão sentimental. Deus é suficiente em tua vida. Invista no teu relacionamento com Ele, invista na tua aplicação no seu relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você de maneira grande, de maneira gloriosa. Deus abençoe todos, fiquem com Deus, beijão e até a próxima.